Máximo respeito, dia 3 de julho de 2020, Andréa da Cal falando. Damos graças a todos vocês que acompanham aqui minha rede. Quem me acompanha sabe que eu me dedico à música reggae, né? Eu estudo, vivencio e tenho uma forte fundamentação dentro dos saberes Rastafari. E ontem, né, a gente teve uma data importante aí no calendário cultural institucional do reggae no mundo, que foi o Dia Internacional do Reggae, né, que é uma data que tem importância também institucional na Jamaica, né, vem de uma iniciativa para popularizar e trazer um link maior com a população da Jamaica a respeito da importância do reggae. Então, eu sempre digo que essas datas são datas que têm a ver com o comércio mesmo, com a sustentabilidade da cultura, geração de empregos, favorecimento do turismo e tudo mais. Só que, para além disso, tem a parte das origens e fundamentos, né? A história dessa música, como que ela se desenvolveu no mundo, por quê, através de quê, né? E não tem como a gente falar de reggae sem a gente falar de Rastafari. Por quê? Porque o reggae ele tem a sua fundamentação dentro dos seus pioneiros dessa escola musical, né? E eles utilizaram todo o legado da sua obra, trazendo a importância da sabedoria Rastafari, da vivência, da fé, para aquela música. Então, assim, essa música é que conquistou, né, essa aderência no mundo inteiro. Então, não tem como dissociar, né, o reggae do Rastafari. Então, quem é Rastafari? Não, então, por que eu estou falando tudo isso, né, trazendo todas essas questões hoje? Porque eu estou realmente preocupada, né? Já há muitos anos venho preocupada, mas agora a gente chegou num ponto de ter que realmente abrir muito mais essa janela e eu vejo que eu tenho uma contribuição a dar através de um olhar um pouco mais crítico, talvez duro, talvez uma verdade inconveniente, mas eu acredito que é uma contribuição importante, então é isso que eu vou utilizar a minha rede para a gente estar aprofundando esses assuntos. Deixa eu só dar um alô aqui. Máximo respeito, enough respect, Nati The Lion, Salam from Indonésia, Queen of Indonesia Reggae, Jablez, enough respect from Brazil, Alma Dredd, Argentina, damos graças, Glaucio T. Silva, gratidão. Depois eu vou compartilhar essa live aqui que a gente está tendo agora no meu mural, né, do IGTV aí, e vai ficar registrado aí, porque a gente vai continuar conversando sobre isso, mas eu quero pontuar nesse 3 de julho. Ontem a gente teve aí a sequência, a gente está numa semana de celebrações, né, dessa data internacional, Dia Internacional do Reggae, que é todo 1º de julho. Nesse momento de quarentena, foi tudo as organizações todas se comunicaram de forma online, tiveram festivais online, lives, enfim, porque a quarentena, né, não está só no Brasil, tem vários países do mundo restrição ainda de eventos, porém, se não fosse isso, a gente estaria numa semana de enormes celebrações, de festivais gigantescos, com apoio governamental, com bandas todas mobilizadas, artistas envolvidos, todos entretidos em suas obras, né, em divulgar suas canções, todos emocionados, subindo aos palcos e falando Rastafari, né? Então, eu acredito que passaria desapercebido também o que está acontecendo, por causa dessa distração tão grande que acaba que a indústria musical, né, e o comportamento, né, e o compromisso do músico, do profissional de música com a sua carreira, com a sua sustentabilidade, acaba esquecendo um pouco, de repente, acredito que seja isso, né, dos fundamentos, que não é só uma música, que a gente não trabalha pro pop, pelo menos não quem grita Rastafari não deveria, né, tá tão comprometido assim com o pop, mas sim mais com Rastafari, assim penso eu, né, e essa reflexão que eu quero trazer também, né, porque eu procurei, antes da gente abrir essa live aqui, eu tô desde ontem fazendo um estudo, né, conversando com pessoas fora do Brasil também e recolhendo material de moradores da Etiópia, de pessoas ligadas ao movimento Rastafari na Jamaica, e eu não vi nada, né, de nenhuma das bandas, artistas, pessoas ligadas ao reggae que entoam a palavra Rastafari, que entoam esse legado, essa ancestralidade. E eu não vi ninguém tocar nesse assunto do que está acontecendo hoje
ontem e anteontem na Etiópia e o que aconteceu com a estátua de Haile Selassie em Londres, dentro de um parque nacional lá, um parque muito conhecido, e que foi um grupo, né, de etíopes radicados em Londres, que são de uma tribo, Oromo, que é avessa, né, a memória de Haile Selassie, do imperador Haile Selassie, que a gente, né, então, que a gente tem tanta reverência e referência dentro do reggae, dentro do reggae Rastafari, né, impossível dissociar, né, a importância de Haile Selassie dentro da formação da matriz dessa cultura, desse saber, desse movimento, né, e essa estátua foi vandalizada por um grupo de cerca de 20, 30 pessoas em Londres. Eles já estão sendo procurados pelo governo britânico. Provavelmente eles vão se responder criminalmente por isso, mas a simbologia foi muito forte, foi difundida via transmissão ao vivo e foi uma mensagem direta, né, a todos aqueles que têm na figura de Haile Selassie uma referência respeitável, honorável, né, de forte significação para o movimento Rastafari e inclusive um significado de fé mesmo, né? Então consiste num crime de intolerância religiosa, é um crime grave e não está acontecendo isoladamente só por esse grupo etíope em Londres, radicado em Londres. Ele é um reflexo do que está acontecendo na Etiópia. Então, assim, muito me assombra que tenham personalidades no Brasil, dentro da cena reggae, né, que entoem então com tanta veemência sobre a Etiópia, inclusive com expressões que eu acho que vocês deveriam tomar ter bastante atenção no como as coisas são passadas, mesmo que algo esteja com toda a indumentária falando sobre aquilo, não necessariamente está fazendo um serviço de respeito àquela cultura. Muitas vezes é o contrário. Então, muito cuidado, porque que essas pessoas que tanto falam em Etiópia não estão olhando para a Etiópia, não sabem o que está acontecendo. A estátua de Haile Selassie é vilipendiada em Londres, em plena semana do Dia Internacional do Reggae, não tem ninguém falando sobre isso. Então, no meu site, a gente já tem um pequeno artigo que eu publiquei no dia 1º de julho mesmo, já com imagens da estátua de Rastafari Makonnen, que foi totalmente destruída em Addis Abeba, no centro de Addis Abeba, na Etiópia. Simultaneamente, a estátua de Haile Selassie sendo totalmente destruída em Londres. E no Brasil, todo mundo aí se encontrando para falar do mercado do reggae, do Rastafari do mercado, qual é? Eu não estou entendendo porque que ninguém está preocupado com a história que está acontecendo nesse exato momento, que ninguém tá se sentindo sensibilizado por Shashamane estar sendo atacada. Então tem uma comunidade Rastafari em Shashamane, na Etiópia, que é a própria história viva, né, que foi uma terra doada por Selassie, para que quem quisesse voltar para a África. Então um grande grupo de jamaicanos migrou para lá na década de 50, 60, outros foram depois, né, até tem gerações recentes de pessoas que foram da Europa também, e tem uma comunidade estabelecida lá, nessa terra de vários hectares doadas por Selassie. E eles foram atacados também, tem imagens já, e tudo isso vou estar atualizando no meu site, andredacal.com.br. E assim, não estou ouvindo nada, está um silêncio ensurdecedor, né? Então eu tô trazendo isso porque eu achei muito emblemático. Não vou citar nomes das celebridades do reggae nacional Rastafari. Vocês sabem melhor do que eu, porque vocês acompanham. Muitas das pessoas que ouvem reggae, que estão na minha rede, que gostam do meu trabalho, que reconhecem que eu dou uma contribuição e sou dedicada a essa escola musical, né? E também tenho músicas também que passeiam por outras vertentes da música urbana, mas eu tenho uma dedicação de vivência, de estudo, de máximo respeito mesmo a essa escola. E eu estudo, eu gosto de estar sempre fazendo autocrítica e também tendo um olhar, né, a respeito do que acontece
né, com reggae no mundo, né, e com a mensagem Rastafari ao longo do tempo, que a indústria de massa vai sendo cada vez mais voraz, né, os interesses políticos que usam as manifestações culturais para utilizar muitas vezes as pessoas que não estão blindadas, né, do seu senso crítico, de informação suficiente, e acabam ficando igual biruta de aeroporto. Então usam a identificação com a música, com a estética, com o misticismo que é super valorizado em torno da verdade, né, e acabam distorcendo toda a história, que é muito clara quando a gente tem a nossa tranquilidade de a gente poder avaliar e vivenciar ela e tirar as nossas próprias conclusões a partir da nossa própria experiência. Realmente só fiquei sabendo através da sua postagem, Luiz Judá. Damos graça, irmão. Então, assim, não tô me colocando assim como palmatória do mundo, como melhor nem pior que ninguém. Só estou questionando o porquê que na hora de subir no palco é Rastafari, na hora de camisa, na hora de vender produtos, na hora de se colocar como uma autoridade especialista em Etiópia, na hora de se colocarem como liderança, a banda que mais toca no Brasil em todos os festivais, vão saber quem estão à frente desses festivais, o que eles pensam, o que eles fazem e por que sempre são os mesmos que estão ali para defender essa escola cultural, essa escola musical. Vocês não vão me ver curtindo nenhuma dessas celebridades. Mas eu sei que vocês ouvem, eu tenho o máximo respeito a cada um tem o direito de escolher sua trilha sonora. Eu só estou questionando e para vocês entenderem o porquê que vocês não vão ver essas pessoas falando da Andréia da Cal. E vocês também não vão ver a Andréia da Cal falando prestando referência a ninguém. Respeito sempre, todos merecem respeito, independente de eu concordar ou não. Respeito humano, né, de existir, que é Deus que dá, já que dá essa vida pra gente e o direito de existir. Então não sou eu que vou tirar. Agora, apertar a mão, concordar só porque ouve a mesma música que eu, tem um cabelo parecido com o meu e tá falando coisas que pode estar dentro da minha vivência também, pra mim não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Porque o que eu vejo é outra coisa. São as práticas, são as escolhas, é a arrogância na hora de se colocar como autoridade, mas cadê a educação que vem junto, a conscientização, a informação? Não é irrelevante que esses símbolos tão importantes para a história, para o legado, no qual se inspira a música reggae, no qual se inspiram tantas personalidades em torno de Rastafari, é irrelevante o que está acontecendo? Eu tô muito feliz que minha música tá crescendo aí, que, né, eu tive um destaque importante essa semana, tô super feliz. Mas e aí? É isso, a gente tem momento para celebrar, a gente tem momento para falar disso. E a informação? E a gente se revoltar com um site que publicou ontem, um site que tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook, que distorceu completamente a história da Etiópia, transformou o Rastafari num movimento de idólatras radicais e intolerantes, chamou Marcos Garvey de fascista. Então, antes de eu estar abrindo essa live aqui com vocês, eu já encaminhei 3 e-mails, um para o Ministério Público, um para denúncias de sites que distorcem a história, né, publicam fake news, por crime de intolerância religiosa, porque o texto é bastante clara, a intolerância religiosa deles em relação a Rastafari. Eles humilham completamente a imagem de Selassie, de Marcos Garvey, distorcendo fatos notórios da história, que tem dezenas de livros acadêmicos, de acadêmicos que pesquisam sobre isso, que comprova claramente que o artigo é baseado em nada, em puro vento, puro preconceito, em pura vaidade intelectual, sem nenhum tipo de fundamento. Então, mandei para as embaixadas da Etiópia, para a embaixada da Jamaica, toda a denúncia completa. Espero que eles, com o corpo jurídico que eles têm, toda a estrutura, que eles façam alguma coisa em relação a esse site. Mandei uma denúncia para o Facebook também, mandei uma denúncia para o Google. Não vou falar aqui, por quê? Porque se eu chegar e claramente, eu quero que vocês pesquisem o que vocês vão achar. Se eu falar claramente aqui, eles juntam um grupo deles de extrema esquerda utópica e vão andar todo mundo me atacar porque eu tô trazendo a denúncia para vocês.
Então, assim, pesquisem também, me ajuda aí, família. Porque não tem mais ninguém, parece, interessado em trazer a verdade à tona, né? Por quê? Vamos repetir aí. A estátua de Rastafari Makonnen foi destruída em Addis Ababa no dia 2 de julho, dia 1º de julho. Também no dia 30 de junho, a estátua de Selassie foi destruída num parque dentro de uma área em Londres, por um grupo de radicais também. E isso tudo é um ataque direto. Já tem especialistas falando nisso, então eu não estou falando isso da minha cabeça. Isso já tem vários especialistas trazendo essa reflexão, essa meditação para nós. É um ataque direto às raízes do cristianismo africano, né? Que a Igreja Ortodoxa Etíope, ela detém os livros mais antigos, inclusive os apócrifos que não estão na Bíblia tradicional que a gente conhece. Então, assim, é sabido, se vocês forem aí, vocês vão encontrar no History, na BBC, tem nesses sites internacionais também, tem vários documentários falando da importância da Etiópia dentro da história do cristianismo, na história da humanidade. Então, assim, é isso que está sendo atacado. O Rastafari é um zelador dessa sabedoria na era moderna. Então é muita coisa que eu poderia estar aprofundando aqui, destrinchando e abrindo com vocês, mas eu vou fazer tudo isso também em texto, porque eu acho que é muito importante. Isso está ali destrinchado, com links, com referências, com vídeos para vocês. Porque se eu for falando aqui, é tanta informação, é tanta história, é tanta geografia, e é tanta referência também dentro do próprio movimento Rastafari da Jamaica. Só para vocês terem uma ideia do absurdo de narrativa que esse site político brasileiro, ligado a esses movimentos internacionais, publicou ontem. E aí eu digo, a gente está num mundo globalizado, família. Mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora, de falar em tempo real, esses grupos falam também. Então eles têm os seus links na Etiópia, na Europa, nos Estados Unidos. E muitas vezes eles estão vestidos como nós, falam como nós, cantam como nós, dançam como nós, mas estão só para distorcer a raiz daquela verdade e transformar em uma outra coisa que atenda às suas próprias expectativas, que se sinta mais adaptado ao seu jeitinho tropical de ser, distorcendo e vilipendiando a história que tá aí para todo mundo ver. Ou o Peter Tosh foi assassinado à toa. O Bob Marley sofreu uma série de ataques à toa. Ele era só um músico que balançava os cabelos e falava paz e amor. Não, eles não eram do destoque, galera. Não eram. Eles sempre se apresentaram como Rastafaris. Eles deram a vida para fazer música também. Aquilo ali foi um recurso utilizado para ecoar uma mensagem muito mais profunda. A indústria de massa foi utilizada da mesma forma que utilizou. Só que a verdade, ela não pode ficar virar confete no ar, virar purpurina. Não é um movimento musical como outros. É diferente. Tem uma fundamentação ancestral. E cabe a nós ficar alerta para que isso não se perca na festa. Não é porque tá lá na prateleira e tem festa também, é legal, tem esse lado do mercado, né, da sustentabilidade daquelas pessoas que produzem aquele conteúdo, que a gente vai deixar tudo virar mercado. E perder as raízes, perder os fundamentos. Aonde está a comunidade reggae Rastafari do Brasil, trazendo para nós todos a reflexão, esse momento que a gente está passando? Os nossos irmãos na Etiópia estão sendo agredidos, estão sendo vilipendiados. Os símbolos dessa escola de pensamento, desse modo de vida, está sendo destruído por grupos radicais. Ninguém está falando nada. É normal? Tudo bem? Ter artigos sendo publicados dizendo que Haile Selassie, Bolsonaro e Marcos Garvey é a mesma coisa, tudo fascista. Pois é, mas aconteceu isso num site político brasileiro que tem mais de 1 milhão de pessoas no Facebook. E esse site, ele é ligado a grupos do Brasil que acham, que apoiam muito o reggae, o Rastafari, porque no governo da presidente Dilma, que é do PT,
né? Ela que sancionou a lei do reggae nacional. E por isso, tudo que acontece de errado, você como do reggae, você tem que bater continência e falar, não, tá tudo certo, porque desde que o importante é ter sancionado lá o dia do reggae, em cima do Rastafari, que ninguém sabe, ninguém viu também, pode acontecer o que quiser também, porque o negócio é falar Rastafari. Que corporativismo cego é esse? Que corrupção moral, intelectual e espiritual é essa que se vende por tão pouco? Se um presidente sanciona uma determinada coisa, que reconhece um direito que você está lutando há tanto tempo, mais nem menos que obrigação foi ela, podia ter sido outro. Porque isso é fruto de pessoas vivendo isso de verdade todos os dias. Não é mérito do político que pega a caneta dele lá e assina aquilo ali como ele assina outros 100 durante o dia, reconhecendo coisas. Não é mérito do grupinho institucional que foi lá fazer o meio de campo. É mérito de quem vive isso, que dá força para 1 ou 2 ou 3 irem lá e pleitear isso ou aquilo. Ninguém tem que ser subserviente a partido nenhum, só porque te reconheceu aquilo que você já vive. Eu não vou ser, jamais. Então, vamos tomar cuidado com a propaganda, porque foi isso que Marcos Garvey deixou pra gente antes de ele fazer a passagem dele também. Textos e mais textos a respeito do cuidado que se tem que ter com a propaganda. Sei lá, se deu uma contribuição enorme para a África, para a organização, inclusive das Nações Unidas que a gente tem hoje. Defeitos, andando embaixo do sol aqui, todo mundo vai tentando acertar e de repente vai desagradar um determinado grupo. Isso não faz uma pessoa se tornar um ditador tirânico. Vilipendiar a imagem de Selassie não ofende só o Rastafari, ofende a nação da Etiópia e toda a sua representação, ofende inúmeras personalidades do resto do mundo também que conhecem a história em si e entendem que aquela sentença é injusta. Por que estão querendo fazer isso agora, também nesse momento? Aproveitando essa pandemia, aproveitando esse momento de restrições, de tensão mundial. O mercado da música reggae está sendo cada vez mais ambicionado por vários grupos da grande indústria musical que não tem interesse de que a música venha junto com fundamentação comportamental, com uma fundamentação espiritual, não tem interesse, porque cria determinadas restrições que o mercado não vê como uma coisa interessante para o consumo. É um ataque ao cristianismo ancestral africano. Então, assim, vamos, enquanto ouvinte, também ter um pouco mais de força aí na hora de ter esse olhar a respeito daquilo que é só aparência. Por que estão querendo desconectar as raízes e os fundamentos? Rastafari não é só uma palavra, um grito de guerra. Não é propaganda. É história. Tem verdades ali, tem conhecimentos. Tem alertas importantíssimos. Esse artigo diz que Rastafari, que Selassie inventou o movimento Rastafari. Não tem embasamento histórico nenhum isso. O movimento Rastafari nasceu na Jamaica. Ele não teve influência nenhuma direta com o Selassie. Ele ficou espantado quando ele visitou a Jamaica pela primeira vez. Tem vários relatos históricos a respeito disso. De que ele ficou muito assustado com aquela adesão toda. Ele próprio não entendia como aquele povo teve aquele reconhecimento tão grande da importância dele. Isso é inspiração. Estão distorcendo tudo. Cuidado com a propaganda, família. Eu vou ter que encerrar aqui agora. Fiquem de olho no meu site andreadacal.com.br. Vou internar. Enquanto eu não terminar esse artigo completo aqui, eu não vou sossegar. Vai entrar aí entre hoje e amanhã, até depois de amanhã entra, porque vai ser enorme. Vou trazer livro, vou trazer referência, vou trazer vídeo. Vou trazer um monte de coisa. Tem tudo, muito dessas coisas, tem tudo na internet, mas eu vou também fazer um resumo para facilitar para vocês. Compartilhem, passem essa bola, vamos debater mais isso, vamos abrir esse diálogo. Cuidado com quem fala em invasão da Etiópia.
Vamos tomar cuidado com quem está querendo invadir a Etiópia hoje. Com quem está fortalecendo essas invasões. Com quem fala Rastafari e está ajudando a derrubar a estátua. Está apoiando movimentos que derrubam. Esses movimentos que se dizem revolucionários. Não existe revolução que não seja espiritual. Só o espírito vai fazer a gente mudar a nossa atitude física. Aqui e agora. Eu poderia aqui estar fazendo a maior polêmica, falando 1000 nomes aí famosinhos, aí metidinho a líder de alguma coisa, mas não vou profanar a minha vida e minha casa com esses nomes que estão fazendo isso. Não vou. Vocês têm como saber e vocês também não precisam profanar nomes. Basta não consumir mais. Basta acompanhar com olhos críticos. Basta a gente fortalecer a verdade, buscar a verdade na fonte. Andréa da Cal também não é a fonte, não. Vão na fonte. Andréa da Cal é uma intermediária de informações. O que eu faço é estudar, vivenciar e buscar compartilhar com vocês, que eu vejo que é a minha obrigação. Obrigação, simplesmente. Se eu estou tendo acesso à conscientização, se eu estou tendo acesso à informação, se eu me revolto com a falta de informação, se eu me revolto com a distorção das narrativas, com a clara manipulação política da nossa verdade, do que a gente sabe que tem uma história aí pra gente se calcar, que não precisa viver de narrativa, que você pode acessar as coisas tais como elas são, entende? Então, assim, é minha obrigação passar pra vocês, e seja o que já quiser. Máximo respeito a ti sempre, irmã, coerente em suas palavras, sempre firme em seu posicionamento. Damos graça, irmão. É espiritual, com certeza, irmão. Irmão missionário Raiz, máximo respeito, irmão, por estar aqui com a gente sempre. Charcoal, glad you said that one unite in a Rastafari, give thanks, yes I. Máximo respeito, Marcelo Raiz, gratidão por sua presença. Todo mundo, família, eu vou ter que me despedir de vocês agora no momento. Gratidão a todo mundo que passou por aqui. Eu vou me dedicar a esse artigo, lembrando a vocês que eu fiz todas essas reclamações junto às entidades que eu acredito que vão se sentir ofendidas, sim, que tem que zelar pela memória histórica, né, de seu país e de seus ícones e seus representantes, que tanto contribuíram não só para os seus países, Etiópia e Jamaica, como para a história da humanidade. E se a gente não tivesse tido contribuição deles, a gente não estaria aqui, eu, Andréa da Cláudia, a Reginaldo, todos vocês que também se sentem sensibilizados por essa contribuição que essas personalidades deram para o movimento Rastafari, que chegou para a gente através do reggae. A gente não teria o que falar. Então é claro que eles são pessoas, merecem todo respeito, reverência e dignidade, né? Porque ninguém é perfeito, mas vamos reconhecer a importância real dessas pessoas também e não vamos pegar pontos isolados, distorcidos, criando uma narrativa que atenda ao meu grupo ideológico e despreze completamente as fundamentações, os ícones e as raízes daquela manifestação sociocultural, né, e também espiritual, porque também é uma manifestação de fé. E tem muitas pessoas que vão se sentir extremamente magoadas com que esses grupos radicais estão fazendo com a imagem de Selassie e com a contribuição de Marcus Garvey. Eu estou extremamente revoltada, porque é impossível a gente se identificar com essa escola musical, a gente se identificar com essa fé, com esse modo de vida, e a gente não se sentir, de alguma maneira, agredido também pelo que está acontecendo. Que o nosso povo se una e pare de ser massa de manobra. Damos máximo respeito, Marcelo Raj, gratidão. Família, queria poder estar falando mais aqui com vocês, mas a bateria realmente está caindo. Conto com vocês acompanhando as atualizações. Eu estou acompanhando moradores da Etiópia, pessoas da minha rede que estão na Inglaterra, que são ligados à rede Rastafari Internacional, que estão fazendo esse trabalho de compartilhamento de informação, porque a Etiópia está há 2 dias, o governo da Etiópia está há 2 dias que ele cortou a internet. Então, só para vocês terem uma ideia da gravidade do que está acontecendo lá. Tá? Vamos levar nossos pensamentos para nossa mãe, para a nossa casa, para todo o planeta Terra e também para os nossos irmãos no berço da Etiópia, também na Jamaica e em todo o mundo, porque chegou a hora e a hora é agora e tem muita revelação aí pra gente e vamos cobrar mais da gente e mais da nossa comunidade para a gente estar junto, atentos a tudo isso. Gratidão, máximo respeito, proteção a todos, Diablês.